Olá, queridos, bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre aquilo que a gente falou no episódio passado. A gente vai falar sobre o porquê de João se considerar o discípulo amado de Jesus. Será que ele era mais amado do que os outros? Vamos tentar explicar o que significa realmente ele se considerar o discípulo a quem Jesus amava. Em algumas passagens do Evangelho de João, é citada uma frase nas entrelinhas dizendo assim: o discípulo a quem Jesus amava. Não cita o nome desse discípulo, mas nós acreditamos que ele está se referindo a si mesmo. Ou seja, João, que escreve o Evangelho, está se referindo a si mesmo, mas de maneira humilde, né? Não tão humilde assim, porque sabemos que ele era o filho do trovão e aquele que queria ser o maior, queria sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Mesmo assim, de maneira, vamos dizer assim, humilde, nesse caso, ele não cita o seu nome, ele apenas diz que era aquele a quem Jesus amava. E ele cita isso 3 vezes, pelo menos, nos Evangelhos de João. A primeira, lá na ceia, onde ele está ao lado de Jesus. Isso mostra uma ideia de alguém que era importante para Jesus. Jesus está sentado num lugar especial da mesa e o discípulo, João, senta-se ao lado de Jesus. Ele reclina sua cabeça e coloca nos ombros de Jesus e pergunta para Jesus sobre quem seria esse tal traidor que Jesus está falando que alguém o trairia. É ele que faz essa pergunta. Ele está ao lado de Jesus e mostra essa importância ou essa intimidade que ele tinha com Jesus. O outro momento é quando está na cruz, Jesus está prestes a entregar o seu espírito e dizer está consumado, e ele olha para Maria. Maria está ali, a mãe de Jesus, e está João também. A gente acredita que é João, a Bíblia só fala que é o discípulo a quem ele amava, e os dois estão ali, são os dois presentes, e ele fala assim: João, não fala João, né? Mas, ô filho, aí está a sua mãe, e ó mãe, aí está o seu filho. A ideia é de que os órfãos e as viúvas estão sendo protegidos ali naquele momento. Acredita-se que João já era órfão de pai e mãe, e ali ganhou uma mãe para cuidar dele. E ao mesmo tempo, Maria já ficaria sem o seu filho, né? O seu filho estava morrendo, e ali como se fosse alguém substituindo, teria alguém para ela poder cuidar. Já a viúva, ela poderia ficar para alguém cuidar, imaginando que os outros filhos de Maria já fossem adultos e já tinham suas responsabilidades. E sobre isso a gente vai falar logo demais para explicar um pouquinho dessa ideia do discípulo amado. A outra passagem é no final, no capítulo 21, quando Pedro está sendo repreendido por Jesus depois de ter traído Jesus 3 vezes, e por 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E nesse momento Pedro olha para João com um certo ar de ciúmes, vamos dizer assim, dizendo assim: aquele que tu amas, o discípulo a quem tu amas. E ele, o que vai acontecer com ele? Já que eu vou morrer dessa forma, que Jesus fala da morte de Pedro, o que vai acontecer com João, o discípulo a quem tu amas? Aí Jesus fala que o que importa, né? Faça o teu e deixa que eu cuido de João, mais ou menos assim, deixa que eu cuido dele. E então essas 3 passagens falam que João talvez era considerado entre os discípulos como o discípulo preferido de Jesus, ou o discípulo mais íntimo de Jesus. Essa expressão, o discípulo a quem Jesus ama, não significa que Jesus não amasse os outros ou que amasse ele mais do que os outros. Não significa isso. Simplesmente que João talvez fosse muito próximo de Jesus. E por que talvez João era muito próximo de Jesus? Será que ele era só porque ele era órfão? Não. Tiago também era órfão. Claro, Tiago também era próximo de Jesus. Jesus tinha 3 discípulos muito próximos dele. A gente vê em todos os evangelhos. Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus. Isso também não quer dizer que Jesus amava esses 3 mais do que os outros. Talvez porque, sim, eles procuravam Jesus a mais. Sim, talvez porque eles eram mais íntimos de Jesus, eles estavam mais perto, ou estavam mais preocupados em aprender ou estar próximo de Jesus. Mas desses 3, talvez em especial, João fosse o mais próximo ainda. E talvez só por causa disso, os outros, por causa do ciúme, já chamavam João de um discípulo mais amado de Jesus. Mas talvez não seja por causa disso. Acredita-se que João era o mais novo de todos os discípulos. Acredita-se que João talvez fosse um adolescente de 13 ou 14 anos. E talvez por causa disso, ele fosse considerado o mais amado. Talvez porque Jesus se preocupava mais com ele do que com os demais, que eram um pouquinho mais velhos. Sim,
Sim, é possível. Não pela cultura judaica, porque um menino de 13, 14 anos, pela cultura judaica, já é considerado um adulto com responsabilidades, com deveres de um adulto. Mas mesmo assim, João tinha um cuidado maior ou mais especial, talvez por ser o mais novo. Talvez João tivesse algum tipo de dificuldade física ou tivesse alguma característica que mostrasse que ele era um pouquinho mais debilitado do que os demais. Não sei, pode ser também. É possível que isso tenha acontecido e Jesus tinha um cuidado maior com ele? É possível. Todas as situações são possíveis. A gente não sabe e nunca vai saber o porquê de ele se autodenominar o discípulo a quem Jesus ama. Talvez quando ele escreveu o Evangelho e quando ele fala dessa forma, talvez ele fosse o único sobrevivente de todos os outros discípulos. João fosse o único sobrevivente ao escrever a carta. E talvez isso tinha ficado, principalmente quando ele tem aquela conversa especial com Pedro, lá no capítulo 21, talvez aquilo tinha ficado marcado, essa ideia de que João ficaria até o fim, ou João ficaria até a volta de Jesus, porque Jesus fala isso, não é se eu quiser que ele fique até que eu venha. O que tu tens com isso, Pedro? Talvez isso tinha ficado marcado e talvez por causa disso ele fora considerado mais amado ou mais especial. Sei lá, são muitas hipóteses. A que mais alcança o meu coração talvez é por causa da idade mesmo. João era mais novinho e Jesus se preocupava mais com ele. Talvez quando Jesus foi convidar alguns discípulos para caminhar com ele, talvez o seu pai, estava próximo, o pai de João, o pai de Tiago estava próximo e ele teve que pedir permissão para o pai deles, principalmente para cuidar de João. Talvez Tiago veio junto nessa parada. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo real, mas é mais possível por causa de João ser o mais novo de todos e por isso Jesus sempre estava preocupado com ele e chamando sempre ele para mais perto dele. Mas é verdade, a Bíblia fala isso, é o próprio João que escreve isso, ele não cita o seu nome, mas ele diz que João era o discípulo a quem Jesus amava. Isso não significa, claro, eu quero dizer que Jesus tem seus preferidos. Não, Jesus talvez tenha os seus mais íntimos. E isso serve para cada um de nós. Cada um de nós devemos buscar Jesus, buscar intimidade com ele, buscar um relacionamento maior com ele. Não, entre as pessoas, entre os cristãos, não existem preferidos de Jesus, mas talvez tenha gente que prefere Jesus mais do que outras pessoas. Gente que busca Jesus com mais coração, com mais vontade do que outras pessoas. Gente que ama estar na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo e busca eles com mais tempo e com mais qualidade. Então, isso talvez é um incentivo para a gente. Nós devemos nos aproximar desse Jesus. Sim, nós somos amados do Rei, nós somos amados de Jesus. Todos nós, não existem preferidos, mas nós podemos preferir a presença dele em todo o tempo. Que Deus te abençoe, espero ter passado um recado para você, não apenas falado acerca do discípulo amado, mas ter passado um recado para você. Busque a Jesus de todo o seu coração e você não vai se arrepender. Tenha intimidade. Ele nos considera seus amigos, mas que nós possamos também considerar ele o nosso grande amigo, a quem a gente conversa, a quem a gente se relaciona, a quem a gente busca de todo o coração e busca um relacionamento íntimo e crescente com ele. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.